Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Meus irmãos, hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 254º dia, seguindo com o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Salmo 55, versículo 1 ao 23. E Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção dessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que esse estudo aproxime cada vez mais a nossa vida da tua presença. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 21. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maer, Salaal, As, Bas. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salaal As-Bas, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegando até o poço, e as suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, e é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será uma pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e segue a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor, dos exércitos que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra,
jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pelas terras duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. E como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos, e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 10.
Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve em mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Salmo 55, versículo 1 ao 23. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, temores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria no vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os afaste e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, nos lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência,
Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus.